Olá, meus caros, como estamos? Hoje é um dia de relembrar um jogo que fez sucesso muito nos anos 90. Inclusive, eu era muito fã quando eu via esse jogo na casa de outras pessoas. Um jogo de primeira pessoa e que até hoje é mencionado entre as pessoas que gostam de jogos de person shooter, né? Jogo de tiro em primeira pessoa. Tava tentando evitar de falar nome de tiro, mas enfim. Antes que eu comece o vídeo, gente, não deixe de curtir, compartilhar, seguir o canal, tá? Avisos dados, vamos ao vídeo. Então, vocês já jogaram um jogo de tiro, jogo de ação em primeira pessoa? Os jogos de ação em primeira pessoa fizeram muito sucesso nos anos 90, até porque foi nessa época que começaram a aparecer esses jogos, tá? Um grande jogo de sucesso que fez muito sucesso nessa época foi o Wolfenstein 3D. O que chamava atenção quando a gente jogava os jogos de computador dessa época, a gente não tinha, nem era todos os computadores que tinham um som, caixinha de som, e o som costumava ser embutido no próprio computador. E tinha um som engraçado, que era geralmente sons que de funcionamento do computador eram usados aqui no Wolfenstein 3D. Era um som bem mais simples assim, entendeu? Não era uma coisa assim, nossa, que coisa incrível, mas assim, tinha um charme por ser uma tecnologia mais antiga, entendeu? Quem é da época gosta e curte essas mecânicas aí, tá? O jogo dos anos 90 tinham vários jogos interessantes de ação em primeira pessoa. Como eu já disse, né, o Wolfenstein 3D era um deles, onde a gente fazia parte de uma força para combater soldados alemães que não gostavam de um certo público e faziam coisas erradas por causa desse público, que eu não vou falar o porquê, né? Senão dá problema. Então você, como soldado americano, tinha que perseguir soldados alemães que faziam coisas erradas, não é mesmo? E você ia eliminando soldados alemães aí, tá? As armas eram variadas, tinham sons característicos das armas, mas puxado para aquele som meio polifônico, assim, meio, sei lá, né? Um som mais antigo, mas era muito interessante, tá? E os cenários costumavam ser aí de bunkers, né? Que eram os abrigos antinucleares, esses abrigos aí, a castelos alemães. Você ia descobrindo nesses abrigos onde ficavam os itens, onde ficavam os inimigos e assim, eu estou evitando de dar nome aos bois porque na mídia social a gente leva uma pontuação negativa se a gente falar o que é, tá? Então assim, dá um crédito aí, tá? Então tinha todas as simbologias do inimigo e isso fazia parte do cenário. Você via os emblemas, os símbolos, aquela coisa toda, né? A principal característica aqui do jogo é um jogo de ação em primeira pessoa. Você vai ver nos olhos do personagem, do protagonista. Você deve investigar os bunkers, a procura de chaves, itens, armas e tesouros também. E isso vai aumentando a pontuação do personagem. Tudo isso você vai vendo no papel aí do soldado americano, tá? As dificuldades vai aumentando a cada vez que você passa de fase. Então esse ambiente vai te acostumando a enfrentar os inimigos, aos cachorros e outros inimigos também, tá? Você vai aprender a reagir com esses inimigos. Certo, então até aqui você viu como funciona mais ou menos um jogo de primeira pessoa. No caso do Wolfenstein, tá? Você deu para entender o que é um Wolfenstein. O jogo de primeira pessoa você vai ver então no papel do protagonista, né? E você vai fazendo as ações e tudo vai acontecendo naquele exato momento, tá bom? Não é por turno, é ação imediata. Agora vamos para o foco de hoje. Um jogo clássico de ação que fez muito sucesso nos anos 90 e que influenciou os jogos de ação aí como Duke Nukem, Rock, Quake e muito mais, tá? Nós estamos falando aí do Doom. Doom, cara, é um jogo que até hoje as pessoas jogam. Jogam porque tem modificações para esse jogo. E dependendo das modificações, pode ter evoluções gráficas também, tá? Então aí, isso tudo tá aí dentro aí do kit e das modificações, tá? Mas é um jogo, por mais que seja um jogo sem as modificações, ele continua sendo bem interessante. E é um jogo muito rápido. Se você parar para poder jogar ele, você vai aprendendo a jogar as fases e aprendendo o ritmo do jogo também, né? Você vai pegando os itens, pegando as armas, vai eliminando os inimigos. E se você aprender a fazer fugas
inimigos, né, escapar, esquivar, você vai conseguir enfrentar muitos inimigos aí, tá? Qual que é a história do jogo? Nós estamos aí no papel do Dungai, onde ele vai para Marte para poder investigar acidentes que estão tendo nas luas de Marte. E quando vai ver na estação das luzes de Marte, na verdade, na estação, né? Nas luzes de Marte, tava com criaturas infernais nessa lua de Marte e estava atacando as pessoas dentro dessa lua de Marte. Então você precisa eliminar esses demônios e até saber onde está o foco dessa complicação. Então, cada vez mais você vai se adentrando aí aos abrigos aí da estação lunar de Marte, tá? Esse é o primeiro capítulo e até você chegar nos portais infernais. Quando você chega nos portais infernais, você é cometido por muitos demônios e você acaba sendo levado para o inferno, por círculos iniciais do inferno. E ali você vai ver criaturas abissais, dignas de filmes de terror, e você vai ter que eliminar cada uma delas, tá? E as fases vão aumentando e as dificuldades também vão aumentando. E assim, cara, as fases são muito, muito, muito loucas, cara. Parece um filme de John Carpenter, esse filme de ficção com história de terror, essas coisas todas aí, tá? E fora que as músicas são um misto aí de músicas de rock, sim, de metal. Você vai ver aí, muitas das músicas que você escutar no jogo de Doom, você vai ver que parece com música de metal. Fora que as armas são show à parte. Você tem várias armas e cada uma tem uma mecânica interessante. Eu gosto bastante da Shotgun porque ela pode disparar a longa distância, parecendo um rifle de caça, né? Então você vai passando por cenários que são dignos de filmes de terror, de body horror e de criaturas de Lovecraft. Quando você vê o monstro, o Cyber Demon, você praticamente chegou no final do segundo capítulo. Você vai enfrentar ele e você vai pro inferno mesmo. Aí você vai destruindo mais demônios e vai passando pelas fases. Cara, cada monstro aqui é muito cabuloso. Cyber Demon é uma mistura sei lá, vamos dizer, um cyberpunk com demônio, entendeu? A mesma coisa o último boss, que é o Spider Demon. É muito louco. Fora que os mortos também, eles são levantados, né? São, na verdade, as figuras aqui mais próximas do humanas são criaturas que foram possuídas pelas forças malignas do inferno, tá? Você também tem que eliminar elas aí. Você vai passando pelas fases até enfrentar o Spider Demon, né? Que é o último boss, onde você finaliza o jogo. E assim, é um jogo bem rápido se você pegar o ritmo dele, tá? As mecânicas das armas e é bem interessante também. Até pelas fugas, assim, as esquivas, isso ajuda você a se movimentar durante o cenário, tá? Cara, o cenário, como eu já falei, o cenário ele é foda pra caramba. São cenários desenhados aí com mecânicas interessantes, meio parecendo labirintos, e são interessantes, cara. Se você jogar, você vai entender o que eu tô falando, tá? É um jogo tranquilo, é um jogo divertido, por mais que tenha muitos jogos hoje que são bem mais, assim, digamos assim, com mais recursos que o Doom entrega muito bem a mensagem que ele quer passar de um jogo de ação imediata. Então, assim, você entendendo um jogo de tiro, você vai se divertir com esse jogo. É um jogo sincero, entendeu? Ele fala direto com o público, tá? E com as modificações, ele se torna outro jogo. Inclusive, depois, quando tiver oportunidade, eu vou trazer um jogo do Castlevania de Doom. É muito foda. Enfim, turma, eu agradeço a atenção de vocês, pela participação de vocês aí, tá? Não deixe de curtir, comentar aí abaixo se vocês gostaram do vídeo, o que vocês acharam, tá bom? Não deixe de seguir, se inscrever aí, tá? No mais é isso, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.